nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade. E agora neste bloco eu vou deixar vocês com a palavra do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Rede Catedral de Comunicação Católica, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, agradecidos que devemos ser por estarmos vivendo, nos congregarmos aqui para proclamar a palavra e redescobrir Deus na centralidade da sua palavra. É por isso que nós precisamos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. É por isso que precisamos colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida. Ela é uma fonte inesgotável, da qual precisamos para nos limpar e para nos dessedentar, nos fortalecendo. Eu lembro aqui das homilias de São João Crisóstomo, preparando-nos para proclamar a palavra, quando ele diz: quando Cristo nos chamou de sal, fermento e luz, quis demonstrar que não devemos ser úteis apenas a nós mesmos, mas a muitos outros. Esses elementos, na realidade, servem e são mais úteis do que outros. A lâmpada não brilha para si mesma, mas para os que estão nas trevas. E tu és lâmpada, não para gozares sozinho da luz, mas para reconduzires quem estava perdido na escuridão. Para que serve a lâmpada quando não ilumina quem está nas trevas? E para que serve ser cristão se não lucramos nem convertemos alguém para a virtude? Do mesmo modo, o sal não só purifica a si mesmo, mas impede a corrupção dos corpos e não permite que se desenvolvam ou se dissolvam e se percam. Assim, tu também. Vamos acolher esse desafio. Já que Deus nos faz sal espiritual, recolhe e reúne os membros corruptos, isto é, os irmãos negligentes, como igualmente aqueles que se afadigam sem cessar em trabalhos monótonos, de modo que, libertos da falta de ânimo, de espírito, como de uma chaga supurada, precisamos ser e dar uma resposta para fazer parte do corpo de Cristo. Nós somos chamados a ser sal, fermento e luz. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Amado e amada de Deus, o Senhor, na sua pedagogia, nos desafia profundamente e não nos deixa viver nos parâmetros da mediocridade. A nossa conduta de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Jesus, tem que ser à altura desta nossa honra, da filiação divina e do seguimento dele, Cristo. Por isso nos traz uma imagem bonita, lembrando que uma lâmpada não pode ser colocada senão numa vasilha, mas não debaixo de uma vasilha. Ela tem que ser colocada num lugar de importância, no candeeiro, a fim de que os que entram possam ver a luz. Lembremos-nos, quando se fala de luz, está falando exatamente de um brilho que vem da conduta de quem é filho e filha de Deus. Este é o nosso desafio permanente. E a nossa sociedade só vai se recompor e reencontrar o seu caminho na medida em que a sua conduta, a minha conduta, a nossa conduta, como cidadãos e cidadãs, for uma conduta exemplar. Por isso, nós precisamos de uma conduta que não tenha medo da verdade. Lembrando que o Senhor diz: o que está escondido deverá tornar-se manifesto. O que está em segredo deverá ser conhecido e claramente manifesto. Por isso ele nos adverte: prestai atenção à maneira como ouvis, porque o modo como ouvimos é o modo como produzimos juízos
como passamos a entender as coisas e assim direcionamos a nossa conduta. E vale o desafio que o Senhor nos põe. A quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. O Senhor nos desafia, portanto, a sermos generosos e a cumprirmos a nossa tarefa e a nossa missão de sal, luz e fermento no coração do mundo. Portanto, um grande compromisso. O nosso compromisso é de sermos homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, com uma conduta que constrói o mundo. Ultrapassa, portanto, as dinâmicas da corrupção. Faz-nos capazes da generosidade e, sobretudo, comprometidos, reverentes com cada irmão e irmã, sobretudo com os mais pobres e sofredores. Deus nos conceda a graça de uma conduta à altura da nossa dignidade, porque nada mais feio, nada mais detestável do que uma conduta que não seja à altura da dignidade que se tem. Deus nos conceda essa graça e, com a força da sua graça, nosso esforço nos faça capazes de uma conduta que ajude o mundo a ser um mundo melhor, na justiça, na verdade e no amor. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. E nós já estamos de volta com o programa depois dessa mensagem tão especial, tão bonita, né? Que nos traz tanta paz, tanta calmaria ao coração. Quero lembrar você que depois da participação do Acirantão, nós vamos receber o candidato Romeu Zema, candidato ao governo de Minas, né, do Partido Novo, para conversar sobre o plano de governo estabelecido como proposta nestas eleições de 2018. E até o dia 4 de outubro, nós vamos dedicar, gente, 2 blocos do nosso programa aos candidatos e candidatas ao governo mineiro. Então, nós vamos para um intervalo. Na volta, você fica na companhia do Acirantão, viu? Daqui a pouquinho eu estarei de volta, então, com entrevista com Romeu Zema. É daqui a pouco.